Olá, sou a professora Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso meio acadêmico. Na nossa aula de hoje vamos falar da etapa de iniciação esportiva e suas fases de desenvolvimento. Seja muito bem-vindo ao nosso meio acadêmico. Nessa aula de hoje vamos falar sobre a fase de iniciação esportiva 1, 2 e 3, dentro do contexto da etapa de iniciação esportiva e suas fases de desenvolvimento. Então vamos lá? A iniciação esportiva ela é caracterizada por um período em que a criança inicia a prática regular em uma modalidade esportiva. Então, pode-se dizer que na infância é o estágio mais alegrador e intenso da vida de uma criança. Tá? Então, devido a isso, vai ter o interesse e o desejo pelo brincar. Tá? Então, esse entretenimento que vai promover diversas formas de aprendizagem. Então, na iniciação esportiva é interessante que não se tira a ludicidade, o desejo de brincar, a realização de uma experiência nova, simplesmente por querer melhorar apenas as partes técnicas e táticas daquela modalidade. Então, a iniciação esportiva ela é caracterizada por um período em que a criança vai iniciar a sua prática regular em uma modalidade esportiva. Nesse sentido, o objetivo principal é dar continuidade ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento integral, como um todo. No entanto, não se preocupa com o desenvolvimento de competições regulares. Então, as crianças elas devem explorar sua espontaneidade, seu desejo de brincar, tá? Por quê? Porque a iniciação esportiva ela é o primeiro contato que a criança vai ter com o esporte, tá? Então, vai marcar o momento a qual ela vai introduzir as práticas esportivas, as modalidades esportivas. Então, essa modalidade vai atuar na vida da criança, em sua totalidade. Lembrando que é uma fase que a criança está no estágio alegre e intenso da vida. Então, não se pode tirar a infância da criança nesse quesito pelo fato de simplesmente ela estar realizando uma modalidade esportiva. Uma coisa não se tira a outra, tá certo? Então, com a introdução das práticas nas modalidades esportivas na vida da criança, né, se deve fazer de uma forma que a criança tenha noção daquilo que ela está fazendo sem perder a sua infantilidade, sem perder o seu desejo de brincar, tá certo? Então, o objetivo principal da iniciação esportiva não é simplesmente direcionar a criança à competição, tá? Não é esse que é o foco principal. O foco principal, além de otimizar uma experiência na modalidade esportiva, é o quê? É contribuir no desenvolvimento e no crescimento integral da criança. Então, com isso, a iniciação esportiva ela promove o desenvolvimento integral da criança, tanto no aspecto corporal como psicossocial, que vai possibilitar ações individuais, tá? Que essas ações vai contribuir para melhorar tanto a autoestima e a valorização do esporte, tá? Então, a iniciação esportiva, ela é conceituada, né, como uma atividade física que vai proporcionar habilidades motoras e situações de experiência através dos jogos e das modalidades esportivas. Contudo, ela precisa atuar no âmbito motor, no âmbito social, no âmbito afetivo e cognitivo. Por quê? Porque além da criança adquirir as capacidades técnicas básicas, né, que ela vai iniciar uma expectativa de esporte, ela precisa melhorar também, tá, a sua autoestima e a valorização ao esporte. Porque se uma criança que está em fase de crescimento e de desenvolvimento, onde é o estágio que ela quer brincar, o estágio que é o mais intenso, prazeroso para ela, e se é colocado um esporte, uma modalidade esportiva no intuito de tirar todo esse prazer, então o que vai acontecer? Ela não vai ter autoestima para continuar aquele esporte, para conhecer aquela nova experiência. Além disso, ela não vai valorizar o esporte. O esporte para ela vai ser algo rancoroso, algo ruim. É nesse sentido. Então, para que se possa entender, né, sobre as etapas da iniciação esportiva, né, é importante que a gente conheça que a iniciação esportiva ela é caracterizada em 3 estágios. Então, vamos conhecer cada um. O primeiro estágio corresponde entre 8 anos de idade.
Então, é nesse estágio aqui que vai ocorrer o que? As aquisições das habilidades motoras e as destrezas especial e global, realizado com movimento básicos e jogos, tá? Então, é nesse estágio aqui que a criança vai ter aprendizagem ao esporte, no sentido que, ao mesmo tempo que ela está aprimorando as suas aquisições das habilidades motoras, né, no sentido específico e global, ela vai começar a realizar os movimentos básicos e jogos. Então, significa que você, como profissional, precisa entender em qual a fase que a criança se encontra para poder identificar em que momento vai ser aplicado uma atividade fácil ou uma atividade complexa. Então, se a criança ela está no estágio que começa a ocorrer a aquisição, ou seja, ela está aprimorando as habilidades motoras, tá? Ela está em desenvolvimento dessas habilidades motoras, então não é interessante se colocar uma tarefa de nível em que ela não consiga realizar. Então, é importante saber qual a faixa etária do seu aluno, do seu atleta, para saber em qual estágio ele se encontra, para assim você aplicar, tá certo? Quais, né, são as habilidades e destrezas específicas e globais, assim como os movimentos básicos e os jogos, tá? Então, a iniciação esportiva, ela é considerada uma fase que a criança vai iniciar um treinamento esportivo. Então, ela vai fazer? Ela vai colher experiências motoras em diversas atividades, tá certo? Então, as habilidades motoras só vai ter sucesso nessa aprendizagem, essa aquisição dessas habilidades motoras só vai ter sucesso se atingir os resultados na qual a criança espera e ela consiga realizar, tá bom? O segundo estágio corresponde entre 10 e 11 anos de idade. Nesse estágio aqui, a criança ela começa a participar de ações de cooperação com aperfeiçoamento esportivo. Então, o que vai acontecer nesse segundo estágio aqui? Começa a criança ela já consegue observar, já entender os fundamentos, as regras e as táticas através de jogos e atividades esportivas. Então, nessa faixa etária de 10 e 11 anos de idade, a criança ela já consegue identificar o que é uma regra, tá? Quais são as fundamentações teóricas e práticas daquele jogo, tá? E ela já começa a entender jogos e atividades esportivas, né, como jogos e brincadeiras. Então, nessa faixa etária aqui, é importante iniciar atividades que promovam aperfeiçoamento no sentido das regras e as táticas dos jogos. No terceiro estágio, corresponde entre 12 e 13 anos de idade. Então, o desenvolvimento intelectual físico está organizado. Então, aqui nesse terceiro estágio, corresponde ao aperfeiçoamento de todas aquelas regras, aqueles fundamentos, as táticas, tá, que a criança aprendeu nos estágios passados. Então, aqui vai acontecer a aquisição dessas habilidades físicas, tá, especializada do desporto, tá certo? Então, como a gente pode ver, a iniciação esportiva, ela promove o desenvolvimento de vários aspectos, tá? Então, corporal e como psicossocial, o que vai possibilitar ações individuais que visam melhorar a autoestima e a valorização. Então, observa-se que, ao mesmo tempo que a criança ela está em crescimento e desenvolvimento, ela passa por uns estágios, por uns estágios de faixa etária e também ela passa por uns estágios de aquisição de habilidade motora e conhecimento, tá? Então, o que é importante saber? É importante saber que na iniciação esportiva, esses estágios de crescimento e desenvolvimento, eles precisam ser observados. Porque a partir do momento que você não observa essas fases, esses estágios, na verdade, você não vai ter sucesso na aplicação, né, do seu conteúdo. Então, é necessário, é importante saber, tá, que a etapa da iniciação esportiva ela tem 3 estágios e que cada estágio vai corresponder à faixa etária e o desenvolvimento e o crescimento, né, daquela criança. Então, a iniciação esportiva ela caminha junto com o crescimento e desenvolvimento, tá bom? Então, isso é importante saber,
tá? Você, né, quando você for aplicar, né, uma modalidade, né, antes de adentrar nesse assunto, é interessante você saber a fase do crescimento e do desenvolvimento, tá? Por quê? Porque se você for aplicar apenas as questões técnicas da modalidade, não se preocupar em que momento a criança está, o que está acontecendo com o seu corpo, você nunca vai atingir o seu objetivo, assim como a criança não vai ter a autovalorização, tá? Ela não vai ter autoestima e muito menos vai valorizar o esporte. Isso vai fazer o que? Vai prejudicar tanto a criança, no sentido que ela não vai aceitar aquele esporte como algo bom, prazeroso, algo que ela pode levar para o social, tá? Então ela vai ver o esporte como algo ruim. Então precisa entender, né, que na fase de iniciação esportiva é o momento mais importante de se apresentar o melhor do esporte sem tirar a infantilidade da criança, sem tirar os jogos e brincadeira, sem tirar o prazer e a ludicidade. Então essa que é a chave mais importante na iniciação esportiva. É se colocar o esporte para a criança de uma forma que ela não perca toda a sua infantilidade. Então, os conteúdos eles são ensinados respeitando as fases do desenvolvimento das crianças e dos pré-adolescentes. Então, é importante que você saiba que os conteúdos eles são abordados conforme a fase de crescimento e desenvolvimento, tá? Então, as fases de desenvolvimento na iniciação esportiva, elas são divididas em... A gente falou de estágios, tá? A gente estava na parte da etapa da iniciação esportiva, que ela é dividida em três estágios, primeiro, segundo e terceiro. Agora a gente vai falar nas fases, tá? Do desenvolvimento na iniciação esportiva, tá bom? Que é a fase de iniciação esportiva 1, a fase de iniciação esportiva 2 e a fase de iniciação esportiva 3, certo? Então vamos lá. A fase de iniciação esportiva 1 corresponde à primeira à quarta série do ensino fundamental. Então, aqui ele corresponde a crianças da primeira e segunda infância, tá? Então, está entre 7 e 10 anos de idade. Lembra que a gente estava falando dos estágios? Então, aqui corresponde ao primeiro estágio, tá? Então, no primeiro estágio do desenvolvimento, a criança, ela está na aquisição de habilidade motora. Tá? Então, ela não tem uma habilidade motora otimizada. Então, nessa fase aqui da iniciação esportiva 1, o que ocorre? Há o envolvimento das crianças nas atividades esportivas de caráter lúdico, tá? Participativo e alegre, com o objetivo de oportunizar o ensino das técnicas e das táticas esportivas. Então, assim, ao mesmo tempo que se coloca uma atividade lúdica, ao mesmo tempo está o quê? Tá ensinando as técnicas e as táticas. Olha que legal. A criança não perde a sua ludicidade. A criança ela se torna participativa. Ela faz aquela atividade prazerosa. E, ao mesmo tempo, o professor ganha, o técnico ganha, porque ele vai introduzir, é uma oportunidade nesses jogos, nessas brincadeiras, nessa ludicidade, uma oportunidade para ele introduzir o ensino das técnicas, sem que a criança, né, se sinta ameaçado, né, naquela fase. Então, isso é muito importante, né? Isso oportuniza, olha como é importante saber, né, isso que a fase da iniciação esportiva ela é dividida em 3, porque aí você vai saber conduzir toda a esfera, tá, nessa fase inicial da introdução dos esportes. Então, é importante saber, tá, que na fase inicial 1, ela vai corresponder entre 7 e 10 anos de idade e no seu processo de crescimento e de desenvolvimento, é importante envolver as atividades na qual seja de caráter lúdico, participativo e alegre, e isso vai oportunizar o professor a introduzir, né, os primeiros ensinos das técnicas e das táticas desportivas. Então,
Na fase de iniciação esportiva 2, corresponde às crianças e adolescentes que estão na 5ª, 7ª série do ensino fundamental, com idades entre 11 a 13 anos, o que corresponde à idade puberal. Então, nesta fase aqui de iniciação esportiva, o que vai acontecer? Estimula a aplicação do repertório motor por intermédio das variáveis das atividades lúdicas. Tá? Na fase de iniciação esportiva 1, estimula a aplicação do repertório motor por intermédio, né, das atividades lúdicas. No entanto, não está especializado em nenhum esporte, tá certo? Já aqui nessa fase 2, o que vai acontecer? Começa a aprendizagem nas diversas modalidades esportivas dentro das suas particularidades. Então, na fase 2 da iniciação esportiva, o que acontece? É colocado modalidades esportivas diversificadas. Então, a criança ela já é oportunizada a conhecer os esportes, tá? Só que, diferentemente da etapa 1, na etapa 1 não está especializado em nenhum esporte, são apenas colocados jogos e brincadeiras e com o objetivo de já se colocando algumas regras e algumas técnicas táticas. Já na fase de iniciação 2, começa-se a diversas modalidades, tá? Então, só que dentro das suas particularidades, significa que tanto as atividades, tanto as aquisições da habilidade motora que a criança está aprendendo, tem que ser valorizado, tem que ser observado, porque não se pode colocar uma atividade ou um jogo, né, com regras que a criança não consiga executar, um jogo que vai fazer com que você coloque a criança ali com idade de 10, 11, 12, 13 anos, 7 anos junto, tá? Então, tudo isso tem que ser observado, tá? A fase de iniciação esportiva 2 é o momento que a criança vai conhecer as diversas modalidades, mas dentro das suas particularidades. Então, tem que saber que ali tem criança com aquela idade e que ela já vem da fase 1 preparada para conhecer essas modalidades. A fase de iniciação esportiva 3 é a fase da faixa etária entre 13 a 14 anos de idade, que vai corresponder à 7ª e à 9ª série do ensino fundamental. Esse aqui é o ponto fundamental para o desenvolvimento da fase, que é conhecida como automatização e o refinamento dos conteúdos aprendidos anteriormente, nas fases 1 e na fase 2. E o objetivo principal aqui, o intuito, é aprender novos conteúdos, que serão fundamentais nesse momento de desenvolvimento esportivo para os alunos. Tá? Então, nessa fase aqui, tá, vai abranger, né, o aperfeiçoamento e a especialização técnica, tá? E uma modalidade esportiva. O que é importante aqui sabermos é que, na pedagogia do esporte, é importante que quando a criança ou adolescente chega nessa fase da iniciação esportiva 3, ele tenha desejo de participar, tá? Ele tenha desejo de participar, ele consiga ter um prazer de qual modalidade ele quer, e ele não chegar nessa fase de iniciação esportiva não gostando do esporte, tá? Então, é importante que o professor acompanhe etapa por etapa, tá? Para ter um melhor desenvolvimento desse esporte, para que quando ele chegar aqui na fase de iniciação esportiva 3, ele já saiba escolher qual esporte ele quer, tá? E ele tem a capacidade de aprender novos conteúdos, porque esses novos conteúdos serão fundamentais nesse momento de desenvolvimento esportivo para os alunos. Então, quando ele chega nessa fase de iniciação aqui, é importante saber como é que ele chegou, tá? Se ele leva o esporte como algo bom ou se ele leva o esporte apenas como uma competição, esquecendo do respeito, esquecendo do seu lado afetivo, social, tá? Então, esse aqui é um ponto importante, tá? Então, só recapitulando, a fase de iniciação esportiva 3 é a fase na qual ocorrerá o desenvolvimento, né, a automatização, ou seja, tudo que ele aprendeu na fase 1, na fase 2 é automatizado aqui, tá? E refinado, tá? Dos conteúdos aprendidos anteriormente. E aí o que vai acontecer? Ele vai aprender novos conteúdos, que serão fundamentais para o seu desenvolvimento esportivo, tá certo? Na fase de iniciação esportiva 1 e 2,
O objetivo está ligado na aprendizagem da manipulação da bola, passe e repasse, passe e recepção, domínio corporal, agilidade, mobilidade, ritmo, equilíbrio. Isso aqui é a aquisição de habilidades motoras, tá? Que vai determinar o início da sua formação tática. Tá? Então, é o que a gente falou na iniciação esportiva 1. O professor não tira a infantilidade, ele começa a colocar jogos lúdicos e, ao mesmo tempo, ele vai fazer o que? Ele vai adquirir, vai adicionar as primeiras formações táticas, né? Ele vai começar o aperfeiçoamento das capacidades físicas, coordenação, flexibilidade, velocidade. Isso vai contribuir para a base da iniciação esportiva 3. Então, a fase da iniciação esportiva 1 e 2 é a base para a iniciação esportiva 3. Isso de uma forma geral, tá? Tanto naquela questão que o adolescente que chega na fase de iniciação esportiva 3 achando que o esporte é apenas competição, então é sinal que a fase 1 e 2 não foi proveitosa, não teve uma oportunidade certa da forma como se pensa na pedagogia do esporte, tá? Então, aqui na iniciação esportiva 3, os conteúdos vão objetivar a automatização e o refinamento da aprendizagem na preparação dos alunos atletas para a especialização. Então, você precisa entender que isso aqui é de importal, tem uma grandiosa importância. Por quê? Porque a fase de iniciação esportiva 3 é onde vai ser aplicado, tá? Onde é que ele vai acontecer a sua especialização, é onde ele vai fazer o que ele se propõe, tá? O que ele gostou, o que ele quis. Então, isso que é importante das fases de iniciação esportiva, porque você tem como acompanhar o andamento, acompanhar o ensino e aprendizagem daquele atleta, daquele adolescente, daquele aluno, tá bom? Então, nesse sentido, a idade, o biotipo e a motivação são características fundamentais para o aperfeiçoamento na busca da na automatização e refinamento da aprendizagem dos conteúdos das fases anteriores. Então, o professor ele precisa saber em qual a faixa etária, qual o biotipo, né, da criança, significa seu crescimento, seu desenvolvimento, tá? E a motivação, tá? Que são características fundamentais. Então, se ele chega na fase 3 desmotivado, não vai ser interessante essa fase 3, tá? Então, tem que ver o que foi mal adicionado, o que foi que deixou a desejar, o que não foi observado, tá? Durante a fase 1 e 2, que levou a criança a chegar na fase 3, com algumas características que não é ideal no processo da pedagogia do esporte, tá? Então, é importante analisar qual a idade que a criança está, né? Por exemplo, se ela chegou na fase de iniciação esportiva 3 com 7 anos, então é interessante saber se ela não está aí com uma especialização precoce, tá? Então é importante saber. Ou se ela saiu da fase 1 e foi direto para a fase 3. Então, são condições que podem acontecer, tá? E isso atrapalha, né? Isso prejudica, tá? Tanto no ensino e na aprendizagem, como a automatização, tá? Automatização e refinamento dessa aprendizagem. Então, tudo contribui para que essa base, que é a fase de iniciação 1 e 2, esteja bem forte, para que quando a criança chegar na fase de iniciação esportiva 3, ela tenha um bom desenvolvimento, tá? E o professor consiga ministrar, o técnico consiga ministrar adequadamente, né, todos os seus conteúdos. Então, as condições antropométricas, a gente está falando de peso, a gente está falando de altura, tá? É importante se avaliar. Uma coisa também importante é observar a questão, tá? Se a criança ela é bem alimentada, né? Se a criança ela está com uma condição de obesidade, isso tem que ser observado. Porque tudo isso pode atrapalhar a criança na iniciação esportiva 3. Isso pode deixar ela desmotivada, isso faz com que ela não valorize o esporte,
tá certo? Então, tem que ser observado para melhorar e ajudar a criança no seu crescimento, no seu desenvolvimento, também no seu entendimento na iniciação esportiva. Assim como as afetivas, tá? Saber se a criança, quando ela entra em jogo, ela é uma criança que consegue respeitar as regras, a tática, o colega, tá certo? E as sociais, saber que se depois que ela terminou aquele jogo, como é o comportamento dela fora disso, tá? Então, isso são questões que devem ser abordadas de extrema importância. Então, isso vai exercer uma influência fundamental na iniciação esportiva. Perceba que não é simplesmente colocar o esporte na vida da criança, né, do adolescente. Você observa que desde as condições antropométricas, afetivas e sociais, assim como, né, a sua fase de crescimento e desenvolvimento. É muita coisa, tá? Então, todas essas questões, os fatores, eles devem ser observados para que a criança tenha aprimoramento, tá? Na sua especialização e na performance da modalidade. A seleção dos alunos ou atletas adolescentes é feita com base nas dimensões corporais e na qualificação técnica, nos parâmetros fisiológicos e morfológicos, pois o objetivo é desenvolver de forma harmônica todas as capacidades morfofisiológicas e social, preparando assim os adolescentes para a vida e para posteriores práticas especializadas. Quando o professor vai atribuir uma modalidade, né, para aquele adolescente, ele precisa, primeiramente, isso aqui não é questão de exclusão, é só uma questão baseada nessas condições aqui, ó, antropométrica, afetiva e sociais. Tá? Um exemplo prático, por exemplo, você vai aplicar uma modalidade aqui na fase 3, tá? Um jogo. Nesse quesito, você vai recrutar, você vai adicionar, você vai escolher a adolescentes, tá? Com várias faixas etárias, com várias dimensões corporais. Isso significa que vai ter criança desnutrida, vai ter criança que está com saúde boa, vai ter criança que vai estar com sobrepeso, tá? Vai ter criança que não vai ter uma boa qualificação técnica, vai ter criança que vai ter uma boa qualificação técnica e você coloca tudo no jogo. Isso significa que o resultado é que os adolescentes, né, eles não vão conseguir executar, tá, todos os fundamentos daquele esporte, daquela modalidade. Ele vai ter dificuldade, se a criança está com sobrepeso, ele vai ter dificuldade em realizar alguma movimentação no jogo, tá? Se ela está desnutrida, ela não vai ter energia nenhuma para se movimentar, tá? Então, são condições, tá, que para a seleção dos alunos, tá, durante uma modalidade esportiva para jogar, tem que ser observado, tá? Então, se a criança já escolheu uma prática, né, esportiva para se jogar, né, para se ter experiência, então é interessante que o professor técnico, né, ajude essa criança, tá? Observa, tá? Em qual fase ela está, se realmente aquela fase 3, para ela chegar na fase 3, ela teve uma boa base, porque se ela não teve uma boa base, ela simplesmente vai jogar por jogar, não vai respeitar os colegas. Se ela chegou desmotivada, é outra condição. Então, assim, todos os aspectos, eles são importantes, precisam ser observados no quesito que, para se ter uma boa iniciação esportiva, é fundamental que se faça a aquisição de todas essas dimensões, tá? Principalmente nas dimensões antropométricas, tá? Está realizado com a maturação, está realizado com o seu processo de crescimento e desenvolvimento, afetiva e social. Tá? Porque todos esses fatores aqui vão influenciar, certo? E vai ser fundamental na iniciação esportiva. A preparação das capacidades técnicas e táticas recebe uma parte relevante do treinamento nesta fase 3. Mas, sobretudo, é importante considerar o seu desenvolvimento aliado a outros fatores, como a gente falou, tá? Como o desenvolvimento e crescimento nas capacidades físicas.
É importante, como no início da aula eu falei, é importante que o professor, né, ele tenha um pouco de conhecimento sobre o desenvolvimento motor, tá? Então, assim, o desenvolvimento motor são as alterações progressivas, tá, que ocorrem, tá, durante o ciclo da vida, tá? Então, ele vai ter interação tanto da tarefa, que é o que ele está aprendendo ali, tá certo? Da sua experiência, como a biológica. A biológica é a sua genética, tá? É a sua capacidade de executar aquela atividade. Assim como as condições do ambiente, tá? Então, é importante que se observe. A criança está tendo experiência para praticar, ela teve uma boa iniciação esportiva 1, tá? Geneticamente, ela está em qual fase do seu crescimento? Tá? Ela tá com quantos anos de idade? Então, em que momento está acontecendo ali a sua aquisição de habilidades motoras? E as condições do ambiente? Ela está tendo uma boa formação na iniciação esportiva ou ela está vendo o esporte apenas como um meio de competição? Tá? Então, são questões que devem ser observadas. Então, a gente tem que entender uma coisa, você tem que entender coisa. A infância ela é compreendida como um momento a qual é importante para o desenvolvimento motor. Isso você não pode esquecer, tá? E nesta fase vai ocorrer o desenvolvimento das suas habilidades motoras físicas, que são fundamentais. Essas habilidades são fundamentais que servirá para a utilização de atividade diária e da especialização. Então, se esquecer por algum momento, se mudar a etapa, pular etapas, vai atrapalhar tanto o desenvolvimento nas suas capacidades físicas, assim como a sua aquisição naquela modalidade, tá certo? Então, é importante saber, tá, que nesta fase ocorre o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e essas habilidades servirá para a utilização de atividade diária da especialização de algum esporte, tá certo? E a maturação biológica, que é o que vai desenvolver a criança, seu crescimento e desenvolvimento, tá? Ela vai ocorrer de uma forma, tá, que vai permitir tanto o seu desenvolvimento biológico, o seu crescimento e desenvolvimento, como o seu comportamento, tá? Como a sua aquisição de aprendizagem, sua especificidade, tá? Então, tudo isso é importante aprimorarmos quando a criança tiver, tá? Nas fases de iniciação esportiva. Na fase de iniciação esportiva 3, pode-se iniciar as organizações táticas ofensivas e defensivas, mas não com muitos detalhes. Então, na fase de iniciação esportiva 3, já pode ser colocada as situações de jogos, tá? Que pode ser trabalhada, tá? Aqui a gente dá um exemplo, 2x1, 2x2, 3x3, 4x3, porque assim, aí o professor já vai ter uma oportunidade de praticar os fundamentos aprendidos reais do jogo, tá? E aí a criança, o adolescente, ele já sabe quais são as vantagens e desvantagens numéricas, tá? Então é uma boa oportunidade na iniciação esportiva 3 já adicionar, tá, as vantagens e desvantagens do jogo, tá? Ou seja, são as situações dos jogos, como ocorre, certo? Também é importante salientar ao aluno que as ações ou decisões ofensivas, sejam elas do atacante, em posse ou não da bola, tá? Tentar relacionar todos esses princípios operacionais que está na fase de aprendizagem da modalidade, que é importante, né, durante o jogo, se ter a manutenção ou a conservação da bola, tá? A progressão, saber se o objetivo da manutenção, da conservação, da progressão vai me levar a um sucesso no objetivo geral, se for fazer pontos ou gols, tá? Então, são oportunidades que já podem ser aplicadas para que, dentro da fase de iniciação esportiva, perceba que já se começa a especialização daquela modalidade. Então, é uma oportunidade que se tem para adicionar todos os sistemas dos jogos, tá bom? Os princípios operacionais, tá? Então, aqui, na fase de iniciação esportiva 3, é o momento ideal
já dentro do conteúdo da iniciação esportiva, se colocar todos os princípios operacionais. Então, isso é uma oportunidade que deve ser aplicada na fase de iniciação esportiva 3. Perceba que a fase de iniciação esportiva 1, 2 e 3, ela corresponde com os estágios 1º, 2º e 3º, tá? Lembrando que ela também está relacionada com as faixas etárias, ela corresponde com as séries de ensino fundamental. Olha como é importante quando você vai adicionar alguma modalidade esportiva e lembrar que a criança ela está em qual série, ela está em qual estágio do seu crescimento e desenvolvimento, ela está com qual idade, qual é a atividade que eu vou aplicar, é lúdica, eu vou aplicar, eu vou mostrar os esportes a ela, eu vou já ensiná-las táticas, sistema, o princípio de operação. Então perceba, os estágios eles são importantes para ser verificado porque ele vai induzir, tá certo? O crescimento e desenvolvimento da criança e qual a sua faixa etária, o que está acontecendo no seu corpo. Quando a gente vai para as fases de iniciação esportiva, vai me dizer em qual a série ela está, tá bom? Qual as atividades que devem ser aplicadas, se é de ludicidade, se é apresentar os jogos, ou se é já a especialização já técnica daquela modalidade. Então, jamais pode-se tirar a criança da fase 1 e jogar para a fase 3. Ou a criança está na fase 1, perde a ludicidade total, se coloca apenas, apresenta os jogos já direto para ela, tá? E ela vai para a fase 3 apenas com essa técnica, com essa capacidade de saber que esporte é esporte, não se faz, se faz por fazer, não se tem nenhuma oportunidade da criança otimizar esse esporte como uma progressão, assim como o seu crescimento e seu desenvolvimento. Isso tem uma fase, tá? Então, além do professor saber disso, é importante que a criança tenha capacidade e habilidade cognitiva, social, tá? Então, o ponto da nossa aula principal é isso. A iniciação esportiva é a fase em que a criança vai se apresentar ao esporte. Lembrando que a criança, quando chega na escola, ela já tem uma experiência prévia no esporte. Só que, numa forma pedagógica, ela vai encontrar, tá? Ou no clube ou na escola, ela vai ter que aprender uma forma pedagógica. Por quê? Se ela chegar na escola, por exemplo, e aprender, o professor só mostra as modalidades, ela vai dizer assim, eu já conheço. Para ela não vai ser novidade nenhuma. Agora, a partir do momento que você começa a colocar a criança, se ela está no fundamental, com 7 anos, e você começa a colocar os jogos, as ludicidades para ela, e mostra que uma tática daquele esporte, então ela vai achar legal, ela vai achar divertido, ela vai começar a querer ter mais curiosidade com esse esporte. Não vai ser apenas mais um jogo, não vai ser apenas mais um conhecimento. Então é sobre isso, a importância de se colocar, tá? Aprender os estágios, tá? Assim como observar qual a fase de iniciação esportiva, tá? A criança precisa passar, como ela precisa passar e como que ela consegue chegar em cada uma delas. Então, na fase de iniciação esportiva 3, o outro conteúdo abordado é a chamada transição. Aqui são só formas de como se deve ser colocado o conteúdo na fase 3, tá, pessoal? Então, conhecida como contra-ataque, no jogo desportivo coletivo, definida como uma passagem para uma ação defensiva para ofensiva. Então, uma outra oportunidade de conteúdo é aplicar, tá, a chamada transição. Perceba que na fase de iniciação esportiva 3, você já coloca a especificidade dos jogos, já ensina ela o que é uma ação defensiva, uma ação ofensiva, tá certo? Um contra-ataque. Então, são sobre esses assuntos que é colocado na fase de iniciação esportiva 3. Então, a fase de automatização e refinamento prioriza a prática do que foi aprendido, no entanto, acrescenta as situações de jogos, tá? A fase de automatização é a base que ela veio da primeira
e segunda fase da iniciação esportiva, tá? Só que o que vai acontecer? Nessa fase 3 vai acontecer a automatização do que ela aprendeu e refinamento, tá? E isso vai priorizar a prática do que foi aprendido, tá? Não se pode esquecer a fase 1 nem a fase 2. No entanto, vai automatizar. Ela aprendeu tudo na fase 1 e fase 2? Pronto. Vamos acrescentar agora a situação de jogos. Transição, contra-ataque, sistema tático de defesa e ataque. Então, isso que são as condições gerais importantes para o aluno e para o atleta, tá? Então, ele sai de uma condição em que ele sai de uma base forte, agora sim, agora vamos acrescentar uma especificidade do jogo. E em uma abordagem pedagógica, os conteúdos de ensino equilibram-se entre exercícios e jogos com o objetivo de ensinar habilidades técnicas específicas que são como modo de fazer e somada à tática específica, a razão de fazer, tá? Então o aluno ele sai o objetivo principal é ensinar técnicas específicas. Contudo, o modo de fazer, tá? O modo de fazer com uma razão de fazer. Então ele vai fazer aquela atividade, ele vai fazer aquela técnica que ele vai fazer, ele vai aprender, mas vai ter uma razão para ele praticar. Tá? Então, ele não vai fazer só por fazer. Os fundamentos na fase de automatização e refinamento, como os exercícios sincronizados, sistemas aprendidos, isso aqui são condições que podem ser colocadas durante a fase de iniciação esportiva 3. Desenvolvimento das capacidades ajudam a fortalecer as capacidades físicas específicas de determinado esporte. Como exemplo, a resistência de velocidade, muito utilizado nos esportes coletivos, basquetebol, futsal, handebol, entre outros. Tá? Então, os fundamentos na fase da automatização, tá, e refinamento vai contribuir, tá, e vai determinar, tá, algumas habilidades que ele vai adquirir quando ele estiver realizando, principalmente os esportes coletivos, basquetebol, futsal, handebol, entre outros. Então, aqui a gente tem aqui uma tabela, um resumo, né, que a gente falou sobre as fases de iniciação esportiva. Então, aqui a gente tem a idade biológica, que é importante saber a idade biológica. A idade biológica é aquelas medidas antropométricas, peso e altura, saber em qual crescimento e desenvolvimento ele está, em qual fase do seu crescimento ele está, tá? Então, é dividido em primeira e segunda infância, puberal e puberdade. A idade escolar, em qual série ele se encontra, as fases de desenvolvimento esportivo. Iniciação esportiva 1 corresponde ao quê? A primeira e segunda infância, primeira e quarta série. A 2, puberal, quinta e sexta série. A 3, puberdade, adolescência, então da sétima à nona série. E aqui temos correspondente à idade cronológica, assim como as categorias dos jogos, tá? Então, vamos supor, na fase 1, o que vai ser colocado, né, de categoria na disputa dos jogos? Atividades recreativas. Na 2, pode ser colocado jogos. Lembra que nessa fase aqui apresenta-se os jogos, então pode-se realizar jogos pré-mini, tá? Então são as categorias que podem ser disputadas em jogo, tá? Mas já já oportunizando se colocar as técnicas das modalidades esportivas. E aqui no finalzinho, né, da puberdade, mirim pode se realizar a categoria de disputa de jogos mirim infantil. Então, nossa aula de hoje, a gente falou sobre a iniciação esportiva. Ela é um processo que inicia logo que a criança tem suas primeiras vivências com os jogos, até o fim dos seus 14 anos de idade. Então, neste período, começa a busca pela especialização na modalidade e até mesmo a formação do atleta, tá? Então, ela sai de uma fase até chegar na sua especialização. E o processo da iniciação esportiva é organizado por fases, e a sua constituição acontece ligada a um projeto pedagógico, não podemos esquecer disso, onde os conteúdos dos ensinos das habilidades e o desenvolvimento de suas capacidades motoras ocorrem de forma diversificada. Então, muito obrigada pela sua participação. Se você não entendeu, volte a essa videoaula, que vai ser muito importante, que é a base fundamental, né, para você que vai trabalhar com a iniciação esportiva e atribuir alguma modalidade esportiva durante as suas aulas, durante os seus conteúdos em sala de aula, tá? Ou fora da sala de aula, no clube, por exemplo. Então, muito obrigada pela sua participação. Até mais!